Bem, vocês me perguntam sobre três unidades. Primeiro, o que é o Instituto. Segundo, o que é o NEA, o Núcleo de Estudos Avançados. E o que é o CEL, ou CEU, que é o Centro de Estudos sobre os Estados Unidos. Então, vamos falar por parte, mas dando mais ênfase ao final do Centro de Estudos sobre os Estados Unidos. O NEA é uma unidade da UF, a nossa querida Universidade Federal Fluminense, que tem o status de faculdade. É uma unidade isolada com o status próprio na estrutura da UF. Foi criada por decisão do Conselho Universitário em 2011, mas começou a funcionar em 2012. Essa unidade contava, já desde o seu início, com duas subunidades. O curso de Relações Internacionais, do qual vocês fazem parte, e uma pós-graduação. Naquela época apenas como um curso de mestrado, e posteriormente, a partir de 2019, devidamente autorizado pela CAPES, a Agência de Fomento do Ministério da Educação e Cultura, para ter o seu doutorado. Mas o IDEST também tem uma outra unidade, ou subunidade, que é uma pós-graduação lato sensu, que já foi oferecida para duas instituições importantes das nossas Forças Armadas. Portanto, civis e militares, conjuntamente, iriam estudar, sob a nossa orientação, as questões relativas aos estudos estratégicos. Mas o que seriam os estudos estratégicos? Bem, essa área de estudos seria a questões da defesa e da segurança internacional. A defesa nacional e a segurança internacional. Metaforicamente, poderia se representar essa interação como uma moeda de duas faces. Portanto, uma não podendo ser pensada, ser teorizada, ser conceituada, ser pesquisada sem a dupla referência, a mútua referência. Por quê? Porque pensar a defesa nacional não é pensar apenas como algo isolado do mundo ao qual todo e qualquer Estado está localizado. Está localizado aonde? Ele está localizado num subsistema. E qual é esse subsistema? É a segurança internacional. Portanto, não se pode pensar a defesa nacional sem se inserir a defesa nacional de cada país dentro desse espaço mais largo da segurança internacional. Mas a segurança internacional, por sua vez, proposto como subsistema, está dentro de um sistema mais amplo ainda. E que esse sistema mais amplo é esse? É o próprio sistema de segurança internacional, o próprio sistema de relações internacionais, digo. Então, pensar a segurança internacional é pensar nas relações internacionais. Mas as relações internacionais não caem do céu, como se fosse um raio numa noite. É resultado de um processo histórico. E, portanto, nós precisávamos ter uma graduação que permitisse aos nossos alunos que ingressassem em nossos cursos e tivessem esta compreensão do que seriam as relações internacionais, do que seria a história das relações internacionais e do que seria, dentro das relações internacionais, os estudos estratégicos. E é assim que o curso de Relações Internacionais foi pensado, é assim que o curso de Relações Internacionais foi estruturado. E, finalmente, nós tínhamos um núcleo de estudos avançados, cuja sigla é NEA. E o que seria esse NEA? Esse NEA teria como objetivo complementar tudo aquilo que não estava nas grades curriculares, seja da graduação e seja da pós-graduação. Mais ainda, visava ser capaz de organizar grupos de pesquisas, centros de estudos e pesquisas, laboratórios temáticos de ensino e pesquisa, que, se organizando, poderiam levar a uma amplitude maior da nossa visão intelectual, da nossa visão de pesquisa e docência. Então, o NEA ele tem diversas atividades. Por exemplo, estudos sobre os diversos continentes, como a África, como a Europa, como a Ásia, como a América do Sul. E dentro desses continentes, de países considerados
países-chave. E, claro, que se pensando nas Américas, que são 4, a América do Norte, a América Central, a América Insular ou América do Caribe e a América do Sul, tínhamos que pensar com ênfase na principal potência dessas 4 Américas, que são os Estados Unidos. E, portanto, lá atrás, eu tive a iniciativa de criar, dentro do NEA, o CEL, o Centro de Estudos sobre os Estados Unidos. E era interessante observar como nós, com relações tão estreitas com os Estados Unidos, relações que, em muitos aspectos, resvalam para a dependência, não tínhamos conhecimento por parte da nossa comunidade acadêmica dos Estados Unidos. Era como se, por exemplo, se vivesse sobre o Império Romano e não se estudasse aqueles que viviam como satélites do Império Romano, não se estudasse a própria Roma. Hoje, nós estamos vivendo uma relação muito tensa, e 201 anos de relação entre Brasil e Estados Unidos, onde esses conhecimentos sobre os Estados Unidos se fazem ainda mais urgentes e necessários. E é, portanto, com muita alegria que vejo a iniciativa do professor Thomas Ray de reavivar esse CDPEM, que, evidentemente, acho, atrairá a atenção dos nossos alunos, tendo em vista, como eu já disse e friso, as relações tensas que, neste momento, o Brasil mantém com essa grande potência. Mas não se trata apenas de entender esta relação tensa no momento da conjuntura atual entre Brasil e Estados Unidos. Trata-se de se propiciar aos nossos alunos o entendimento mais amplo do papel-chave que os Estados Unidos desempenhou no século XX e vem desempenhando no século XXI. E tentar entender como houve o surgimento dessa grande potência no cenário internacional e como esta grande potência continua como tal durante mais de um século. Na verdade, eu diria um século exatamente. Ou seja, desde o início da década de 1920 até os dias atuais. Porque esse surgimento ele é sublinhado pelo papel decisivo que os Estados Unidos desempenham na Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, e se afirmando cada vez mais como a principal potência global. Ou seja, o CEL tem um amplo escopo de interesses, nos quais a relação Brasil e Estados Unidos está referenciada ao papel dos Estados Unidos na chamada estrutura do poder global. E, portanto, meditar, refletir, pesquisar, estudar sobre tudo isso, eu acredito que é da maior importância. Eu costumo dizer para os meus colegas que, na verdade, no NEA está o futuro dos estudos estratégicos no Brasil. Por quê? Porque, na minha experiência internacional, principalmente nos Estados Unidos e também na Europa, a experiência acadêmica, pessoal, eu observei que lá nos Estados Unidos, e vou ficar apenas no caso dos Estados Unidos, na medida em que nós não os conhecemos cientificamente, academicamente, eles nos conhecem muito bem. E são dezenas de centros, núcleos, grupos de pesquisa, linhas de pesquisa sobre a América do Sul, sobre o Brasil, lá nos Estados Unidos. Estou falando apenas do caso dos Estados Unidos, mas existem outras também em toda a Europa, principalmente nos principais países. De tal modo que esses pesquisadores não só conhecem o Brasil em inglês, conhecem o Brasil em português. Ora, nós temos uma vantagem aí, porque enquanto eles têm que aprender para nos pesquisar uma língua distante deles, nós, até pela nossa condição de dependência internacional, nós somos obrigados a estudar o inglês. E, portanto, os nossos alunos já têm essa motivação desde lá, dos ciclos iniciais da sua formação. Alguns já no primeiro grau, outros já a partir do segundo grau. E, portanto,
estabelecer uma comunidade de estudos estadunidenses do Brasil, a meu ver, é da maior urgência. E creio mais. Creio que nós temos condições de fazer com que, com o apoio da universidade, mas também com o apoio familiar, os nossos alunos possam ter condições de fazer cursos em loco, ou seja, cursos lá, para entender melhor o que são os Estados Unidos em carne e osso, visualizar o que é os Estados Unidos. E o que são os Estados Unidos? Os Estados Unidos não têm o título de potência global. O que seria isso para quem vai aos Estados Unidos pela primeira vez? Vou relembrar uma frase espirituosa de um ex-presidente brasileiro, Juscelino Kubitschek. Quando ele foi eleito, em 1955, para a presidência do nosso país, ele foi aos Estados Unidos. E ao chegar, os jornalistas perguntaram o que ele tinha achado. E ele respondeu com uma botada, ou seja, com uma frase de espírito. Ele disse, bom, eles são tão ricos, que eu acho que eles vão instalar ar-condicionado nas ruas. Ou seja, é um choque existencial quem vai aos Estados Unidos. Principalmente para um país com tantas possibilidades como a nossa, um país que é a 8ª economia do mundo, ou seja, com as estatísticas do FMI deste ano, o Brasil ultrapassou por dólar, por paridade de compra, o Reino Unido e a França. E, no entanto, nós temos uma terrível vulnerabilidade estratégica. E qual é essa terrível vulnerabilidade estratégica? É a vulnerabilidade social. É intolerável, seja do ponto de vista econômico, social, político, estratégico, que o Brasil padeça da injustiça social como nós padecemos. Principalmente quando nós comparamos o nosso PIB com a de um grande país como a Rússia. Como é que a Rússia pode ter o que tem e não se pode ter aí a desculpa da extensão do nosso território, esse que a Rússia tem quase que o dobro do nosso território. A Rússia conseguiu fazer tanto com tão pouco, e nós não conseguimos. São indagações que nós temos que fazer, que nós temos que pesquisar, nós temos que dar respostas, e mais ainda, dar respostas que sejam indicativas de políticas públicas concretas. Esta é a missão de vocês. Vocês herdaram um grande país, um país que teve muitos obstáculos, muitos desafios, mas que tem vantagens comparativas únicas no mundo. Por exemplo, o nosso território. Por exemplo, o tamanho da nossa população. Por exemplo, as nossas potencialidades em termos de recursos naturais. Principalmente, uma delas que vai ser cada vez mais carente no mundo, que é algo que nos parece trivial, mas é de fundamental importância, que é a água. Nós temos uma biodiversidade que é uma das maiores do mundo. E mais ainda, nós fomos capazes, em 500 e poucos anos de existência, exatamente 525 anos de existência, nós fomos capazes de manter a nossa integridade nacional. Nós temos uma mesma língua e uma mesma linguagem. São dois conceitos diferentes. Nós falamos a mesma língua portuguesa e temos uma mesma linguagem, isso é, nós temos uma simbologia por trás da nossa língua que nos indica, que nos dá a nossa identidade. Nós não temos dialetos no Brasil, como tem na Índia, como tem na China, como tem em toda a Europa. Nós falamos o português e nos entendemos como brasileiros. Os desafios que nós enfrentamos foram muito grandes, mas nós nos transformamos nos últimos 90 anos numa sociedade plural, numa sociedade que se quer democrática, numa sociedade que aspira à independência e soberania nacional, uma sociedade que economicamente é capaz de fabricar desde o alfinete até o avião mais sofisticado, passando pelo domínio da energia mais importante do universo, que é a energia nuclear. Nós, portanto, temos um país que pertence a vocês, os mais jovens. E eu não tenho dúvida nenhuma, por tudo que eu já vivi, por tudo que eu já estudei, que vocês têm um encontro com um país que vai depender de vocês, mas que será muito melhor, não apenas para vocês, mas na transcendência de vocês, para os filhos de vocês, para os netos de vocês, porque o pensamento estratégico, ele não se faz apenas pensando-se no passado e no presente, mas sendo capaz de projetar em bases reais, em bases concretas, o futuro que nós queremos, do que vamos ser, do que queremos ser
E querendo e admitindo que queremos, nós seremos capazes de construí-lo. Brevemente, é isso que eu diria. Minha fé é em vocês, viu?